Posso? Agora. Boa noite. Ah, espero que vocês se lembrem de mim. Eu sou Jorge Madeira Nogueira, estive aqui antes. Estamos aqui pela segunda vez. Estarei de volta na semana que vem e vou encontrar muitos de vocês e muitas de vocês no sábado aqui na face da UNB. Eu queria começar mais uma vez, já que está gravando, agradecendo profundamente a ajuda do Alexandre Barreto Góes. Sem a ajuda desse jovem, a coisa estaria muito mais tumultuada, razoavelmente trágica. Alexandre, juízo aí no Acre, comporte-se, volte logo e, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou aqui tentar compartilhar para ver se funciona tudo direitinho. Epa, já vi que não está funcionando. Não está aparecendo absoluto. Você tem que autorizar o meu compartilhamento, lindinho? Não, né? Deixa eu mudar aqui. Janela. Ah, está aqui, está aqui. Eu sou o espetáculo. Um dia eu ainda vou aprender a fazer isso bonitinho. Papapá, papá, papá. Vê se estão vendo meus slides? Muito obrigado pelo sinal positivo. Deixa eu só botar em modo de exposição aqui. O moment, please, como diria o grande filósofo grego, agora está em modo de exposição. Agora fale que eu não estou vendo vocês, tá? Tá ok, professor. Mudou, Alexandre? Mudou. Muito bem. Então, durante algum tempo da minha apresentação, eu não vou conseguir vê-los e vê-las. Então, portanto, guardem as perguntas, as críticas, sugestões para um momento posterior ao final dessa apresentação. Hoje, nós vamos discutir um pouco objetivos e conteúdo da segunda unidade da nossa disciplina, Finanças Públicas Sustentáveis, que eu dei o nome de Finanças Públicas e Política Pública, Controvérsias e Alternativas. Então, é a unidade 2, é a segunda aula síncrona, e a estrutura da semana das leituras é essa estrutura que está aí, certo? Então, nessa segunda unidade, nós começamos a fazer o elo entre finanças públicas e sustentabilidade ambiental. Mais uma vez, o alerta, fiquem bem espertos. Eu sou economista do bem, mas sou economista, então a perspectiva da minha discussão com vocês é economia ambiental e tem aquilo que alguns reconhecem, ou até mesmo eu reconheço, alguns vieses da economia que às vezes irritam não economistas e às vezes irritam até mesmo os economistas. Então, nós vamos, com esse olhar do economista, relacionar receitas e despesas públicas com receitas e despesas públicas ambientais, à luz da análise econômica. Então, as receitas e despesas públicas ambientais, elas têm certas especificidades distintas de outras receitas e outras despesas equivalentes quando são apenas receitas públicas em geral. A visão econômica ela não é a melhor, não é a pior do que qualquer outra, apenas ela é diferente e preste atenção nisso. Aqui nós vamos, então, ver essas diferenças de certos componentes das finanças públicas que, quando usados na busca da sustentabilidade ambiental, esses componentes das finanças públicas diferem marcadamente, profundamente, dos mesmos componentes quando usado com outro objetivo de gestão pública e de políticas públicas. Certo? Eu vou destacar, na unidade, 2 instrumentos de receita, tributo e multa. Hoje, nessa discussão aqui, eu vou fundamentalmente concentrar no tributo, vou falar muito pouco de multa, senão eu ia ficar falando a hora inteira, e o objetivo não é esse, o objetivo é trocar ideias. E também, durante a unidade 2, a gente discute 2 componentes dos gastos públicos, o consumo do governo e o investimento público.
também vou falar muito pouco sobre isso hoje aqui, deixando mais para a leitura de vocês e numa discussão no sábado aqui em Brasília ou na próxima semana. Tá certo? Bom, para começar essa ponte entre finanças públicas ambientais e políticas públicas, em particular, políticas públicas ambientais, eu vou destacar que as políticas ambientais são usualmente classificadas em três grupos. Certo? O primeiro grupo é chamado de instrumentos de primeira geração, também na literatura muito chamado de instrumento de comando e controle. Certo? E, fundamentalmente, são três os instrumentos de primeira geração. A legislação ambiental, o regulamento ambiental e os padrões ambientais é o primeiro instrumento. O segundo é a avaliação de impactos ambientais, que no Brasil, infelizmente, a gente só tem um, que é o estudo de impacto ambiental, seu relatório de impacto sobre o meio ambiente. Nos Estados Unidos, na União Europeia como um todo, Canadá, Japão, existem outros instrumentos de avaliação de impactos ambientais, além do estudo de impacto ambiental. Vou destacar a avaliação ambiental estratégica. E o terceiro instrumento de política ambiental do grupo da primeira geração é o zoneamento. No caso brasileiro, ao longo do tempo, ele foi mudando de nome, era primeiro zoneamento agroambiental, depois zoneamento ambiental, e acabou chegando no famoso ZE, zoneamento ecológico e econômico, e como eu costumo dizer, é muito mais do que ZE, ele tende a ser ou só econômico ou só ecológico. A união entre o econômico e o ecológico no mundo real brasileiro acaba não ocorrendo muito. Tá certo? Por que são os instrumentos da primeira geração? Que todo e qualquer país do planeta, quando inicia o seu experimento de gestão ambiental, de governança ambiental, todo e qualquer país começa com esses instrumentos. Tá certo? Assim foi nos Estados Unidos no início dos anos 70, final dos anos 60 e início dos anos 70 do século XX. Assim foi na Europa ao longo dos anos 70, assim foi no Canadá, etc. etc. E outros países, infelizmente, nós vamos ver que esses países líderes, aos poucos, foram sofisticando os seus instrumentos de gestão, de governança ambiental, e outros instrumentos foram adicionados aos instrumentos de primeira geração, e aí surgem os instrumentos de segunda geração, ou os instrumentos econômicos, que é a minha ênfase hoje aqui. Surge o tributo ambiental, o subsídio ambiental, as licenças negociáveis, que na literatura norte-americana, aquele jeito norte-americano de relacionar tudo com algum dos esportes nacionais, os norte-americanos chamam de licenças negociáveis de cap and trade. No Brasil, mais recentemente, ao longo dos últimos meses, a gente tem discutido muito isso em termos tal do mercado de carbono. Mercado de carbono é um nome exótico, pouco sexy para as licenças negociáveis. E o último instrumento de segunda geração, o último instrumento econômico de política ambiental, é o sistema de depósito reembolso, o SDR, que é um instrumento fundamentalmente usado e muito usado em N países do mundo em termos de gestão de resíduos sólidos. Não é certo? E aí vem a terceira geração, que são os instrumentos voluntários, que ganham dinamismo. Deixa eu voltar um pouco. Os instrumentos de segunda geração, os econômicos, começaram a ficar populares e se difundirem na legislação, na gestão ambiental dos países líderes, já ao longo dos anos 80 do século XX. A década de 80 marca a difusão desses instrumentos, tributo ambiental, subsídio ambiental, licença negociada sem reembolso, na gestão ambiental, na governança ambiental dos Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Japão e assim sucessivamente. Bom, terceiro grupo são os instrumentos de terceira geração, que a gente chama de instrumentos voluntários.
Em particular, dentro desse grupo, é o comportamento ambiental da empresa, que mais recentemente recebe o nome exótico de ESG. A gente discute isso numa outra oportunidade. Os instrumentos de terceira geração são instrumentos que se difundem fundamentalmente a partir do início dos anos 90 do século passado, século XX, principalmente com a chegada ao poder do senhor William Clinton, conhecido como Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos a partir de 92. Bill Clinton tinha como vice-presidente o senhor Al Gore, o primeiro e grande senador norte-americano que tinha como bandeira em toda a sua vida a questão ambiental. Al Gore passa a ser o responsável pela política ambiental norte-americana no governo Clinton, a partir de 92. Clinton fica no poder de 92 a 2000, até a virada do século, e Al Gore dá uma grande ênfase no uso de instrumentos voluntários, em particular comportamento ambiental da empresa. Bom, como eu disse, por uma questão de não ficar aqui falando ad infinito, eu vou concentrar minhas baterias para discutir hoje o tributo ambiental. O tributo ambiental tem N nomes na literatura: imposto ambiental, taxa ambiental, imposto piguviano, taxa piguviana. O que eu gostaria que vocês concentrassem nessa semana, nessa unidade 2? Qual é o objetivo central de um tributo ambiental? Objetivo esse que o difere da grande maioria dos tributos. E o que me deixa profundamente irritado, que tem um monte de fariseus e fariseias propondo tributo ambiental no Brasil, esquecendo ou não sabendo ou ignorando que o tributo ambiental tem um objetivo muito específico. Então, qual é esse objetivo? Já já a gente discute. Por que o tributo ambiental não pode ser confundido com a maioria dos tributos? É um tributo, é uma taxa, mas é uma taxa específica, um tributo específico com um determinado objetivo. Para ser eficaz, o tributo ambiental, o tributo piguviano, precisa atender, cumprir duas condições essenciais, pelo menos, o que eu queria que vocês lessem nos artigos indicados, quais são essas condições. Para animar um pouco hoje o nosso debate, vamos discutir um pouco o tributo ambiental e, quando das perguntas, a gente dá alguma avançada nos demais instrumentos, principalmente aqueles ligados com finanças públicas sustentáveis, finanças públicas ambientais. O imposto piguviano tem esse nome horroroso em homenagem a quem o pensou, desenhou, concebeu, escreveu sobre, no início do século XX, o economista inglês, britânico, Arthur Cecil Pigou, o aluno predileto de Alfred Marshall, um grande economista na virada do século XIX para o século XX. É uma ferramenta clássica de economia ambiental e presente na teoria da tributação em outras áreas, que não apenas a ambiental, voltada fundamentalmente, o tributo piguviano, é voltado para a correção de externalidades negativas. Creio que vocês já viram em algum momento o que é a externalidade negativa, creio eu que até eu mesmo, na nossa discussão da semana passada, eu discuti com vocês o que o economista chama de externalidades. Então, é um tributo aplicado sobre atividades que geram custos para a sociedade como um todo, custos esses que não são refletidos nos preços de mercado, das mercadorias, dos bens e dos serviços. Por exemplo, poluição ambiental. Para produzir um determinado produto, a empresa pode, e muitas vezes, gera um determinado poluente que emite para a atmosfera. Isso não aparece no custo de produção da empresa, na medida em que a empresa não incorpora na sua estrutura de custo a poluição que causa
e não incorpora esse custo que ela não calcula no seu preço. O tributo ambiental vai ser usado para motivar a empresa a reduzir a poluição ambiental. Também é usado, e é um tributo sobre congestionamento urbano. O congestionamento urbano também gera uma série de externalidades negativas, barulho, poluição, engarrafamento e por aí vai. E podemos tentar reduzir isso usando um instrumento chamado tributo ambiental. Também muito usado, e não necessariamente com o nome ambiental, sobre produtos nocivos à saúde em diversos cantos do planeta. Tá certo? Eu destaco com muita insistência que há especificidades conceituais, operacionais, especificidades políticas dos impostos ambientais, dos tributos ambientais, dos impostos, tributos pigovianos. Nós buscamos, com os tributos ambientais, a promoção da eficiência econômica e da justiça ambiental. Tá certo? Então, por favor, não se esqueçam, se alguém antes de mim falou sobre imposto verde, tributo ambiental, e esqueceu de dizer que a principal objetivo, a principal característica do tributo ambiental, o tributo pigoviano, é a sua função corretiva. É corrigir uma externalidade negativa que a sociedade arca e quem causa essa externalidade negativa não está pagando por ela, não está arcando com ela. Então, o tributo ambiental, o tributo verde, o imposto verde, uma taxa verde, o raio do nome que queiram dar, não visa arrecadar para os cofres públicos mais grana. Certo? O imposto pigoviano busca internalizar custos que estão sendo jogados para a sociedade, que esses sejam assumidos por aquela pessoa ou empresa que está gerando esses custos sociais. Tá certo? Dessa forma, essa empresa, essa pessoa que tem os seus incentivos privados, esses incentivos passam a se alinhar com os incentivos, com o interesse coletivo da sociedade. Tá certo? Então, com o tributo ambiental, eu elevo o custo de comportamentos nocivos. Então, esse tipo de tributo estimula, induz os agentes de mercado, tá certo? A reduzir suas externalidades negativas ou buscar alternativas menos danosas para desenvolver as suas atividades. Legal? Tá certo? Por exemplo, o imposto sobre emissões de carbono encarece o uso de combustíveis fósseis, incentivando a transição para fontes de energias alternativas. Em um modelo ideal, o valor do imposto, do tributo ambiental, deve ser igual ao custo da externalidade, garantindo que os agentes que estão causando a externalidade incorporem nos seus custos, nas suas decisões, esse custo. Na prática, a mensuração adequada, correta das externalidades não é fácil, não é, envolve certas incertezas, sim, envolve. Vai ter gente por interesse político e econômico tentando bater, e a sua implementação pode enfrentar certas limitações técnicas. Isso tudo é verdade. Mas, apesar de tudo isso, hoje, na União Europeia, são aplicados mais de 100 tipos diferentes de tributo ambiental. Se os europeus sabem como calcular o valor, como mensurar a externalidade, como acomodar disputas políticas e implementar o tributo ambiental, eu lamento informar que nós, brasileiros, também somos capazes de fazer a mesma coisa. Se não o fazemos, se não o usamos, é por interesses outros que não o interesse da conservação ambiental.
certo? Uma outra especificidade relevante do tributo ambiental é o seu efeito distributivo. São eficientes, a relação benefício-custo deles é muito boa, porém, esses tributos podem ser regressivos, afetando mais a certos agentes de mercado. Apesar de ser agente de mercado, apesar de afetar mais certas empresas, isso não é justo, se está afetando mais do que deveria afetar. Então, em geral, o tributo ambiental é composto com outros instrumentos, em particular com medidas compensatórias, em particular algo sempre presente em tributo ambiental. A receita obtida pelo tributo ambiental tem que estar vinculado ao local onde ela é gerada. Então, eu vou, na hora das perguntas, insistir muito nisso. Mas você usa também, junto, incentivo ao uso de tecnologias limpas, a transferência diretas e investimento público para tentar diminuir seus efeitos nefastos. Então, em conclusão, os impostos piguvianos representam uma abordagem sofisticada e eficaz para lidar com as externalidades negativas, promovendo a alocação mais eficiente de recursos e incentivando o comportamento ambientalmente sustentável. Suas particularidades exigem uma formulação cuidadosa e integrada com outras políticas públicas. Se não querem usar, não usem, mas não fiquem propondo tributos verdes, impostos verdes, quando não sabem o que estão falando. E eu devo deixar claro que a primeira vez que eu perdi minha paciência com tentativa de propor tributos verdes, sem saber o que estava falando, foi em 2002, numa reunião no Ministério do Meio Ambiente. Eu tive o desprazer de dizer para o então ministro, na verdade, ministro do Meio Ambiente, que o que ela estava falando não tinha nenhuma justificativa econômica. Se ela queria cobrar um tributo para aumentar a arrecadação no Ministério do Meio Ambiente, ela podia ir em frente, ela teria até meu apoio. Mas não chame isso, senhora ministra, de tributo verde nem tributo ambiental. Tributo ambiental não existe para gerar mais grana para os cofres públicos. Não é o único. Existem outros tributos que não têm nada a ver com o meio ambiente que também têm o objetivo de arrecadação. Um deles é o imposto de importação, taxa de importação. Nenhum país cria taxa de importação para arrecadar mais. Cria-se taxa de importação para tornar o produto importado com preço mais elevado, para incentivar a substituição por produção nacional. Então, o sucesso do imposto de importação não é aumentar a arrecadação. O sucesso é incentivar a produção de substitutos nacionais. Tributo ambiental, quando bem desenhado e legitimado socialmente, podem ser instrumentos poderosos para a construção de uma economia mais justa e ambientalmente responsável. Bom, uma pergunta que eu gostaria que vocês, durante essa semana, tentassem responder, nessa unidade 2, é que existem dois regulamentos, duas leis brasileiras que dificultam a aplicação do tributo ambiental no Brasil. Então, quais são essas leis, quais são esses regulamentos, quais são as dificuldades por elas impostas, e dê um exemplo no mundo real brasileiro de essas leis, esses regulamentos terem dificuldade muito a introdução de um instrumento, tipicamente um tributo ambiental, que surge na 9433, na lei 9433, da Política Nacional de Recursos Hídricos, de 1997. Esses dois regulamentos, eles adiaram por mais de uma década a possibilidade de cobrar pela água de mananciais, que era o instrumento básico, ou é o instrumento básico da Política Nacional de Recursos Hídricos. Bom, para concluir, na semana vocês também vão ler e discutir sobre multas ambientais. A multa ambiental não tem absolutamente nada a ver com tributo ambiental, com imposto ambiental, com taxa ambiental. Multa é multa, tributo, como diz um colega meu, professor do Departamento de Economia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Então, por gentileza, do ponto de vista da política pública, em particular da receita pública, e em particular da análise de gestão ambiental, multa é algo muito distinto de tributo, e eu gostaria que vocês buscassem essas diferenças e ver também um problema. Quais são os obstáculos para que a multa ambiental seja o instrumento de gestão ambiental mais eficaz no Brasil? De todas as multas e todos os autos de infração emitidos, a infração ambiental emitida no Brasil, anualmente a gente consegue arrecadar menos do que 5% do valor dos autos de infração. É um fracasso extraordinário. Por que isso ocorre? Bom, do lado da despesa pública, é usual propor usar o poder de compra do governo para incentivar a compra de bens e serviços ambientalmente sustentáveis. Compras sustentáveis de governo. Temos uma política pública para fazer isso, e nós aqui na UNB, inclusive, tentamos nos ajustar a essa política pública. Desgraçadamente, existem também obstáculos de outras regras legais no Brasil que acabam batendo de frente, indo de encontro a usar o poder de compra de governo para a busca da sustentabilidade. Quais são esses obstáculos e como é que a gente pode suplantá-los? Tá certo? Por fim, e todos vocês já ouviram falar ou leram de alguma forma sobre investimentos verdes e investimentos sustentáveis. Esses investimentos podem ser realizados por agentes de mercado, por empresas, podem, ou por instituições públicas, também podem. Podem ser financiados no sábado, a Ana Lúcia vai falar um pouco sobre como é que os bancos, em particular, bancos públicos, estão efetivamente incentivando investimentos verdes ou estão fingindo que estão incentivando investimentos verdes no Brasil. No caso dos investimentos públicos, quais seriam, sua opinião, os mais relevantes investimentos públicos verdes em nível federal, estadual, municipal? Então, nossa caminhada continua. Eu indiquei para a leitura, se não me falha a memória, 4 artigos. Se eu também a minha memória não me trai, eu acho que quase todos os 4 eu sou autor ou coautor desses artigos. Então, é uma experiência única. Vocês vão ter a chance de criticar o trabalho do professor. Desçam a lenha, falem mal, digam que está tudo errado, que eu vou ficar numa felicidade única. Não é certo? Eu vou aqui parar de compartilhar. E, se eu não estou enganado, eu consegui ficar mais ou menos dentro do meu período. São, aqui em Brasília, 7 horas e 34 minutos. Então, Alexandre, gastei só meia hora, viu? Eu estou muito comportado, porque eu falo pelos cotovelos, e eu já tenho aqui uma série de jovens com a mãozinha levantada, dois. A Carolina Costa e o Gilton, se eu não me engano, de Santana, já estão os dois ali olhando para mim com um olhar assim, vou trucidar o velhinho. Alexandre, você preside ou presido eu? Como é que fica a história aí? Professor, está contigo. Está comigo. Fique à Então, vontade. A Carolina foi a primeira aqui. Não, mas além de tudo, se não fosse a primeira, o Gilton é um gentleman, é um cavalheiro. E eu iria dizer, o Gilton vai ceder a primeira fala para a querida Carolina Costa. Carolina, meu anjo, a tua pergunta, tua crítica, teu comentário, sou todo ouvido. Manda abraço. Eu acho que, na verdade, não é nenhuma pergunta, é mais um comentário. Na dimensão do nosso país, né, nós vemos que muitos gestores, principalmente de municípios, não tanto em capitais, a gente percebe que, pelo que a gente ouve falar, pelo que a gente lê,
até pelos colegas, alguns colegas que fazem auditorias, né, que trabalham em órgãos de controle e fazem auditorias, a gente percebe que essa questão do tributo verde, muitos gestores ainda têm a concepção de que esse tributo verde é uma forma de arrecadar mais, né? Eles têm assim esse pensamento, vamos dizer assim, quase que um consenso generalizado de que é uma forma de arrecadar mais. E, na verdade, não é essa a finalidade. Não. A verdade é atacar, né, onde mais dói nas empresas, né, para que elas passem a corrigir, né, o desastre ambiental, a externalidade negativa que ela está causando ao longo do seu processo produtivo, e assim ele possa, a empresa, né, possa fazer a parte dela em reduzir as emissões, em causar menos dano ambiental e, consequentemente, a arrecadação desse tributo ele vai diminuir, porque ele vai ter cumprido o objetivo dele quando a empresa ela internaliza esses custos, né, não repassa para o consumidor e ela passa a ser menos poluente. Então, o tributo ambiental ele vai ter essa tendência de ser regressivo. Hoje, digamos assim, que uma empresa, eu estou cobrando R$1.000 de uma empresa. Então, essa empresa, ela que está doendo no bolso dela todo dia, todo mês R$1.000, digamos assim, ou toda semana R$1.000, ela, de alguma forma, ela vai querer melhorar essa situação dela, ela vai ter que investir em tecnologia, ela vai ter que investir em filtros, em algo que melhore esse processo produtivo dela para que ela polua menos. E, com isso, ela vai pagar menos tributo verde, né? Então, assim, essa concepção de que ainda existe, é muito forte essa concepção de que o tributo verde vai ser uma forma a mais de arrecadação para o município. Eu digo mais a nível municipal, né? E não é a finalidade, não é essa a finalidade, o tributo verde. Carolina, tudo que você falou está perfeito. O sucesso, a eficácia de um tributo ambiental se materializa quando a arrecadação dele cai e não quando ela sobe. Tá certo? A queda da arrecadação está funcionando, porque está pagando menos tributo, porque está diminuindo a poluição, a degradação. Então, está tudo perfeito. Eu só queria adicionar, para fazer justiça, alguns comentários. Você está apontando o teu dedo, e com toda razão, para os prefeitos. Meu anjo, isso acontece com governadores e acontece com ministros. Eu tenho o máximo respeito por uma conterrânea tua, que foi ministro do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva, no primeiro governo do Luiz Inácio, antes de tomar posse, inclusive já indicada ministro, ela começou a fazer discursos, manifestações que temos que produzir no Brasil o imposto ambiental. Como economista ambiental há muitos anos, eu quase chorei de emoção. Digo, finalmente chegou. Isso era 2001 para 2002. Tá certo? Vocês não eram nascidos, eu estava há muito tempo na UNB. Eu digo, opa, agora vai. Bom, muito bem, ela tomou posse, e aí continuou falando nisso e convocou uma reunião e convidou alguns, aspas, especialistas, e entre aspas, esses especialistas, estava eu, e aliás, o Alexandre hoje encontrou com outro que também estava, o senhor Carlos Eduardo Frick-Mian. Aí fomos para a reunião, a ministra abriu, e quando ela começou a falar, ela só falava de ter mais arrecadação. Ou criar um tributo, o tributo ambiental, que nós temos que aumentar a arrecadação, mais coisa para o orçamento do Ministério, que é... Aí eu olhei para o Cadu olhou para mim, quando ela acabou, levantei o bracinho e falei aquilo que eu falei agora durante a aula. A senhora me desculpe, ministra, mas se é para ter um tributo para aumentar a arrecadação, chame de qualquer coisa, mas não chame de tributo ambiental. Que estaríamos violando, se o efeito arrecadatório, nós estamos violando o princípio básico do tributo ambiental, que é o mudar o comportamento humano. E aí o comportamento humano, uma outra complemento à tua observação perfeita, é o comportamento humano não só de empresa. O tributo ambiental pode se materializar em cobrar de pessoas físicas, certo?
Hoje, na aula pela manhã, a aula da disciplina de doutorado, que alguns anos atrás o Alexandre foi torturado por mim, macroeconomia ambiental, chorava, o Alexandre chorava nas aulas. Eu fui, por uma pergunta de um dos alunos, eu fui dar o exemplo do que acontece na gestão, olha lá, na gestão de resíduos sólidos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma gestão de resíduos sólidos que, na minha opinião, é viesada, tem um viés negativo, que a gestão de resíduos sólidos dos Estados Unidos é fundamentalmente jogada no colo do consumidor final. Então, o culpado de ter lixo é o consumidor final, tá certo? Que é diferente do que acontece na União Europeia. Na União Europeia, quem é responsável pela gestão de resíduos sólidos é a empresa que fabrica o produto. É a tal da responsabilidade estendida ao produtor. São duas visões. Nos Estados Unidos é o pobre do consumidor final. Pobre não, é o consumidor final. Tira o pobre dessa história, né? Mas aí o governo estadual, municipal dos Estados Unidos usa o tributo ambiental da seguinte forma: se o resíduo é vidro, garrafa, tem que ser colocado num saco de cor verde. Se o resíduo é papelão, o consumidor final tem que botar no resíduo, no saco amarelo. Se o resíduo, aí tem que separar, não é só sólido e orgânico, tem que separar o sólido com detalhe e colocar em sacos de cores diferentes. Onde é que está o tributo ambiental? O tributo ambiental é que o saco, ao ser comprado, o preço é diferente. Aqueles resíduos com maior dificuldade de gestão pela autoridade pública, o saco colorido tem um preço de mercado bem maior do que um outro resíduo com gestão mais tranquila. Então, o consumidor não só é o responsável pela separação e o início do processo de gestão do resíduo, mas ele é cobrado na compra do saco para ver se ele se sente desestimulado a continuar usando tanto de, por exemplo, papelão. Certo? Porque o preço do saquinho colorido para botar o papelão, para botar lá na porta de casa. Além disso, se colocar o saquinho no dia errado para coleta, o próprio caminhão de lixo, ao recolher, já emite a multa. Colocou o saco da cor errada no dia errado. Já deixa a multa pendurada para o pobre do cara pagar. Tá certo? Então, a multa surge porque não cumpriu o que está determinado pela lei. O tributo surge no saco de cor diferente para diminuir certos tipos de material de consumo de certos produtos. Um exemplo clássico é caixa de papelão. Vocês são muito novos, todos vocês, mas quando começou esse negócio de computador de mesa, e a gente ia comprar um computador, o computador vinha dentro de uma caixa de papelão que era imensa. Dentro da caixa tinha um monte do que eu chamo cocô de rato, que é um negócio, era um inferno, aquele monte de coisa para não amassar, quebrar o diabo, enrolado num saco plástico, era um inferno. Você tirava o computador, você ficava com um conjunto de lixo que dava gosto. Isso lá é punido tendo que colocar papelão dentro de um saco de uma determinada cor, e quando a pessoa vai comprar esse saco para botar o lixo, paga um preço do saco imenso. Então, Carolina, serve para pessoa jurídica, para a empresa, serve para a pessoa física. O objetivo, acho que você foi muito feliz. A parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, quando dói no bolso, a gente fica todo arrepiado. E a parte mais sensível da empresa parece a rentabilidade ou fluxo de caixa. Quando dói lá... Então, o tributo ambiental tem fundamentalmente esse objetivo. Carolina, muito obrigado pela pergunta. Espero ter respondido.
e espero em breve encontrá-la pessoalmente para que a gente possa trocar ideias. Se eu não me engano, o número 1 que aparece agora é o gentleman, que cedeu a vez a Carolina, que é o senhor Gilton Santana. Boa noite, Gilton. A sua comentário, crítica, sugestão, estou à disposição. Boa noite, professor Jorge Nogueira. Boa noite, colegas. Professor, em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma honra estar tendo aula com o senhor, né? O senhor que é referência na área de tributação ambiental. Obrigado. E podemos dizer assim que o senhor é da área da tributação ambiental raiz, né? Raiz, né? Gostei do raiz, gostei. Raiz é bom. Porque eu concordo com o senhor, o que o senhor falou, né? Fala-se muito em tributação ambiental no Brasil, em tributos ambientais, tributação verde, né? Mas quando a gente vai analisar os pressupostos ali, a gente percebe que, na verdade, são tributos que são criados, ou até mesmo são tributos que já existem, mas que tentam mascarar esses tributos na forma de tributos verdes, né? E muito importante, muito interessante o senhor trazer realmente o conceito de PIGO aí, né, do tributo ambiental. E, diante disso, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Esse imposto seletivo que está previsto aí na reforma tributária, embora não tenha sido regulamentado ainda, gostaria de saber a sua opinião sobre esse imposto seletivo, se realmente ele, pelo menos no que está ali na reforma tributária, né? Se ele carrega pelo menos essa pretensão de ser um tributo ambiental estrito sensu, raiz, né? E também gostaria de saber sua opinião sobre os chamados tributos, embora eu já saiba mais ou menos qual a sua opinião, mas da gente falar mais um pouquinho sobre o que se chama de tributação ambiental no Brasil hoje, quando todo mundo pega o ICMS ecológico e coloca como tributo ambiental. Também as chamadas taxas ambientais, que as taxas hoje estão se utilizando muito, as chamadas taxas de visitação, né, de turismo, como acontece em Fernando de Noronha, em Bombinhas, em Santa Catarina, aqui onde eu resido, que é Porto Seguro, na Bahia, também acabaram de implementar uma, né? Eles trazem essa taxa com o nome de taxa de preservação ambiental. Entretanto, quando a gente vai analisar ali sujeito passivo da taxa, base de cálculo, a gente percebe que não traz uns elementos do tributo ambiental raiz, estrito sensu. Perfeito, perfeito, ótimo. Estou adorando. Então, vamos por partes, como diria o famoso epistemologia Jack o Estripador. A primeira parte é ICMS verde, ICMS ecológico, ICMS, o nome que quero botar, o adjetivo depois, não é tributo ambiental. Ponto. Em termos de análise econômica, o ICMS verde ambiental, o raio do nome, o ICMS, da forma que está na legislação e está sendo praticado pelos estados, se aproxima muito mais de um subsídio ambiental, né? É o instrumento econômico mais próximo, e não tem absolutamente nenhuma semelhança com o tributo ambiental. O ICMS é um tributo, ponto. Da arrecadação do ICMS que vai para o Estado, existe uma pequena parcela que o Estado pode transferir para o município. Inicialmente, Paraná e Mato Grosso do Sul começaram como essa transferência é contra a prestação de certos serviços por parte do município, inventaram o ICMS ecológico, ICMS verde. Tá certo? Então, o prefeito, para receber essa parcelacinha do ICMS, o prefeito lá do município, seja lá qual for, teria que mostrar algumas ações na área ambiental. Inicialmente, eram as ações
se concentraram em criação de unidade de conservação municipal ou em gestão de resíduos sólidos. Olha, eu estou fazendo aqui, olha aqui, ó, projetinho. Aí o Estado transferir a parcela do ICMS, que vai para o Estado, mas que deve ser dirigida ao município, e chamou isso de ICMS verde, ecológico, etc. Tá certo? Ela não era lá muita coisa, mas aí degringolou de vez. Os outros estados começaram e aí colocaram o ICMS socioambiental. Aí acabou de vez. Muitos anos atrás foi quando eu conheci o colega do Alexandre no doutorado, numa palestra que eu fui dar em Pernambuco, e lá consegui um aluno para fazer doutorado na UNB. E aí um dos palestrantes naquele seminário ia falar sobre o ICMS socioecológico, socioambiental de um estado brasileiro. Não vou dizer qual, não importa, não estou aqui para ofender absolutamente estado algum. Aí explicou daquele estado, o prefeito, para receber a parcela do município, tinha que cumprir 12 atribuições. Tem que fazer isso. Estava do meu lado um outro economista ambiental, Ronaldo Ceroa da Mota. Eu catuquei o Ronaldo, Ronaldo, isso tudo de exigência para receber. Aí a moça estava apresentando do governo estadual, quando ela acabou, eu levantei o Brasil, vendo minha filha, um município qualquer do teu estado, qual é o que mais recebe essa transferência? O município tal. Tá bom. Ele tem que cumprir quanto é que o prefeito recebe do ICMS, dentro do programa de ICMS socioambiental. A menina riu, ela percebeu que eu tinha, sem querer, colocado o dedo na ferida. Esse município, que foi o que mais recebeu no ano passado, atualizado para o ano, R$32 mil. Aí eu não aguentei, digo, meu amor, você me desculpe, se eu sou prefeito e para conseguir R$32 mil da parcela do ICMS, que deveria vir para mim, e que agora tem exigências de cumprir do ponto de vista social e ambiental, eu pegaria o carro da prefeitura, iria à capital do estado, entraria na casa do governador e daria um soco no queixo do governador, porque isso é falta de respeito. Certo? Então, infelizmente, uma ideia boa, que iniciou muito bem, hoje virou algo diluído, não está atendendo nem a objetivos ambientais, nem a objetivos sociais. Virou uma série de declarações. Lamento informar, eu fico profundamente triste e irritado. Então, já resolvi o CMS. Vamos agora ao que você está chamando de imposto. A reforma tributária, com o componente imposto seletivo, abre um espaço para a criação de um tributo ambiental, um tributo piguviano. Abrir espaço está lá. Se nós vamos ocupar esse espaço ou não, aí depende da competência daqueles que trabalham com a gestão ambiental de identificar o instrumento como importante e convencer seus queridos representantes a colocar. Tá certo? Lamento informar que, desgraçadamente, eu não vejo muito movimento nessa direção. Porém, continuo berrando que a porta foi aberta. Se nós vamos aproveitar essa fresta que a legislação, a reforma tributária trouxe, e entrar, ótimo, vamos. Agora, temos que ter rigor. Tem que ser, eu gostei do nome, vou usar, já vou citar inclusive a fonte, Gilton Santana, o imposto raiz. Quer ver um exemplo? Teve um deputado, também não vou dizer o nome, eu ainda tenho filho para criar, que me inventou, há alguns anos atrás, um imposto verde no Congresso Nacional. Ser professor da Universidade de Brasília tem certos riscos, entre eles que tem lá qualquer discussão no Congresso, a ONB é consultada e pega um professor e manda representar a ONB lá na comissão, no debate, e lá vai Jorge Nogueira. Certo? Aí está lá o deputado todo empolgado. Não, eu vou criar um imposto, a minha proposta é criar um imposto sobre a gasolina
E sobre a gasolina, esse imposto, a arrecadação eu vou usar para não sei o quê. E eu estou lá quieto, calado. O INB mandou eu ir, eu fui. Aí ele acabou de falar, apontou o dedinho para mim. Professor, o senhor não acha que eu estou certo? Eu digo, deputado, com devido respeito, o senhor está totalmente errado. Se o imposto é criado para afetar a estrutura de custo da empresa, para que ela passe a incorporar na sua estrutura de custo, o custo ambiental que ela causa, só há uma condição da sua ideia de colocar um imposto verde na gasolina, se ficar claro que o preço da gasolina não pode aumentar por causa do imposto verde. Porque se a Petrobras, ao receber criação do imposto verde sobre gasolina, a Petrobras imediatamente transferir isso para o preço da gasolina, não serviu para nada. Tá certo? Legal? Ela, a empresa, tem que sentir na parte sensível dela. Como ela não tem bolsa, a parte sensível é o fluxo de caixa e a rentabilidade. Então, pode-se ter tributo verde sobre o preço? Pode, desde que seja incorporado no custo da empresa, para que a empresa se motive a reduzir custo, mudando a forma de produzir gasolina, seja lá o que for. Bom, o deputado ficou triste, né? Os outros começaram a rir, os demais deputados, eu continuei sério. Aí o tal do imposto verde nunca foi a lugar nenhum, graças ao bom Deus. Se o imposto é criado para arrecadar, vamos lá, isso é básico. Gilton, você fuma? Eu estou falando aquele cigarro que tem selo, vem de padaria. Supermercado. Fuma, meu? Os outros cigarros não quero saber, não. Mas vamos... Não, professor, não. O governo, quando quer criar um imposto sobre consumo e arrecadar, ele coloca em produtos como cigarro, como bebida. Por quê? Porque quem fuma e quem bebe, se o preço da cerveja aumentar R$3, o cara continua bebendo. Tá certo? E a arrecadação aumenta. Ou seja, um tributo para arrecadar, incidindo sobre o preço, linguagem de economista. Esse tributo deve incidir sobre produtos que tenham demanda inelástica a preço. Do preço de um maço de cigarro desse do mercado, em torno de 2/3 do preço do maço, 2/3 são tributos. Quase 60% do preço da garrafa de cerveja, 60% é tributo. Porque quem fuma e quem bebe paga. Não muda comportamento. Para mudar comportamento, não dá para colocar tributo ambiental em produtos de demanda inelástica a preço. Tá claro? É isso que o pessoal está esquecendo. E eu estou ficando irritado, inclusive com colegas da UNB. Eu digo, para de ficar falando em tributo verde em termos de arrecadação. Você está prostituindo um instrumento de política que é usado no mundo inteiro. Os Estados Unidos usa menos, mas usa. Os Estados Unidos preferem trabalhar com cap and trade, com o mercado. Quer ver um que se falou no mundo todo, e aí que saíram correndo dele, o imposto sobre carbono. Sabe por quê, Gilton? Se o carbono emitido no mundo, as empresas começassem a pagar um imposto sobre o carbono emitido, nos países desenvolvidos, o custo anual bateria a 400, 500 bilhões, BIB de bola, bilhões de dólares ano. É dinheiro paca. Me dei 400 bilhões de dólares, que eu faço uma festa aqui em Brasília, que será inesquecível. Politicamente, os agentes e governos dos países ricos saíram do tributo ambiental e correram para
as licenças negociadas. Passou a se discutir mercado de carbono. Viu, Gilton? O imposto ambiental raiz dói quando calculado adequadamente e cobrado adequadamente. Pegou, Gilton? Obrigado pela pergunta, espero conhecer você pessoalmente no futuro próximo. Tem uma pergunta que entrou aqui. Professor, um exemplo de tributo verde no Brasil. Na legislação brasileira, o caso clássico é de 1997. Pagamento pela água bruta. Água bruta não é aquela água que sai dando tapa em todo mundo, não. Água bruta é água de manancial. Na lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, empresas que tiram, agentes, empresas e pessoas que tirem água do manancial, desde 97, devem pagar pela água retirada. Certo? Vou dar um exemplo aqui em Brasília, desculpa eu não citar outros estados. Aqui em Brasília, a gente recebe água de uma empresa chamada CAESB, Companhia de Água e Abastecimento. A CAESB pega a água de mananciais, de 3 mananciais em Brasília. Parque Nacional de Brasília, o Lago Paranoá e o Complexo Descoberto. Certo? A CAESB paga alguma coisa à Sociedade de Brasília, a Sociedade do Brasil, pela água que ela tira do manancial, paga. 0. Corumbá, obrigado. A Letícia Lema, Corumbá. Ela recebe 0, paga 0. Desde 97, deveria pagar. Meus amores, se você cobrar pela água bruta aqui em Brasília, cálculos feitos por um brilhante economista no início do século, cuja modéstia me impede de revelar, mas eu acho que tem um artigo sobre isso, a conta de água que você paga na sua casa, aqui em Brasília, deveria triplicar. Porque nós consumimos água com um preço razoavelmente baixo, certo? Porque as empresas não pagam pela água bruta. Então, deixa eu passar para o Givaldo Batista, que já são 8h03, daqui a pouco o Alexandro, que está ali presidindo a sessão, vai mandar eu calar a boca. Givaldo, meu filho, prazer em conhecê-lo. A sua pergunta, ou crítica, o que for. Diga lá. Boa noite, professor Jorge. Boa noite. Muito boa noite. É um prazer falar agora com o senhor por aqui, mas sábado nós estaremos pessoalmente aí. Legal. Conversando, né, que eu sou o tutor aí da sala 6. Muito bem, Givaldo. Seja bem-vindo. Professor, o senhor deu exemplo aí sobre a separação de lixo, né? Colocar em sacos, tudo. E conforme foi aí na sua aula aí, o tributo ambiental, né, o PIGO é o princípio do poluidor-pagador, né? Eu vou falar aqui, o professor me corrige se eu estiver errado aí. Esse objetivo central é mudar o comportamento e corrigir falhas de mercado. Isso. Se for a natureza regulatória, e aí sinaliza um preço para o dano, né? E se for apenas para arrecadar, ele perde a eficácia ambiental, né? Não tem a eficácia ambiental. Agora, eu tive a oportunidade de morar 2 anos nos Estados Unidos. E quando o senhor falou isso aí, né, separação de lixo, eu me lembrei de lá. É que realmente lá nós temos, no dia da semana, cada bairro, né, tem o seu dia de colocar o lixo. É interessante que o americano, quando ele vai colocar uma roupa que ele não quer mais, né, a gente pega lá a roupa, eu digo assim, passada que eles não passam ferro, passa é nós, mas a gente pega a roupa dobradinha, dá para usar ali mesmo, na rua, né? Eles colocam tudo dobrado ali, a roupa, tudo, isso, tudo separado. Aí eu pergunto para o senhor, né, a questão de tudo que nós estamos vendo. Nós temos leis. A questão ela é mais educacional ou ela é mais de regulamentar realmente as coisas? Porque são muitas leis e a gente vê que ao longo do tempo, dos anos, né, realmente não cria aquela conscientização e não muda a sociedade como nós deveríamos querer que mudasse, conforme está ao pé da letra, né? O que o senhor tem assim para poder
elucidar essa questão? O senhor vê que seria mais um problema, assim, um problema de educação da população? Não, não. Givaldo, você está falando com uma pessoa que há 44 anos se dedica a ser professor. Eu nunca fiz outra coisa. Bom, quando comecei a vir professor, eu fiquei só. Já tinha trabalhado em comércio, já tinha trabalhado no governo, virei professor, sou 44 anos. Então, não venham querer apontar o dedo para a importância da educação para mim. Educação é... Só que tem que, na questão ambiental, fundamentalmente, o que a gente tem são instrumentos errados. Faltam os instrumentos de política pública adequados para motivar o agente a mudar. Givaldo, você viveu nos Estados Unidos. Em que estado você viveu, meu filho? Eu morei na Flórida, em Jacksonville. Legal. Minha experiência é o estado de Nova York, lá em cima, no mais frio. O americano começou a ter preocupação com o meio ambiente, a se comportar, porque ele é educado. Coisa nenhuma. O americano sabe que, se fizer cagada, a probabilidade de ser pego e ser punido ela é imensa. Uhum. Tá certo? O brasileiro sabe que a probabilidade de ele ser pego e ser punido é desse tamanhozinho. Ou seja, o grande problema nosso é que a gente tem uma simpatia pela impunidade que irrita. Certo? Legislação, a gente tem paca na área ambiental. Uma bater de cabeça com a outra. Hoje mesmo, se tem outro exemplo. Hoje, a aula de hoje foi um espetáculo. Quando nós tínhamos IBDF e SEMA, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, Secretaria Especial de Meio Ambiente, tinha regulamento dos dois sobre a morte do jacaré. Então, o IBDF dizia o seguinte: se o jacaré for morto em terra, a responsabilidade do IBDF, quem matou será punido assim, assim, assim. A SEMA tinha regulamento. Se o jacaré for morto dentro d'água, a responsabilidade é da SEMA e quem mata vai ser assim, 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 assim. Aí eu perguntava: e se o jacaré estiver saindo d'água com a metade do corpo fora e babia o dedo? Quem é responsável pela morte do cretino? E nunca me responderam essa meleca. Vocês estão rindo? Isso existiu nesse bendito país. A porra louquice só, desculpe porra louquice, mas eu fico irritado, só acabou quando foi criado o IBAMA, que o IBAMA juntou tudo, SEMA, IBDF... Então, legislação tem demais. O problema é o custo de monitorar qualquer regulamento. Esse custo não é zero. E a gente cria regulamentos e a gente tem certeza absoluta que nós não temos como arcar com custo financeiro, com custo humano, com custo de infraestrutura, com custo de automóvel, barco, seja lá, para monitorar aquilo que a gente coloca para ser obedecido. O ser humano é racional, o ser humano é inteligente. Sabe, pô, eu tenho... Quer ver um exemplo? Desculpe, o Alexandre está nervoso lá, que está passando a hora. Eu vou dar um exemplo, está aqui em Brasília. Em Brasília, capital da maldita república, que tem a maior taxa de anos de escolaridade do Brasil, a população de Brasília descobriu que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal tem um cruzamento. Nesse cruzamento, o sinal fecha para uma das vias. Tá certo? Aí fechou, parou. Tá certo? Aí a outra via cruzado está com o sinal aberto. Entre essa via que está com o sinal aberto, tem o sinal fechado, e o outro abrir, o sinal dessa fecha, mas há um intervalo de aproximadamente 30 a 60 segundos para a outra via abrir. Por que eles fizeram isso? Pensando numa certa segurança. Então, não fecha um e automaticamente o outro abre. Um fecha, o outro continua fechado e demora em torno de 1 minuto para abrir. Givaldo, sabe o que está acontecendo? Está todo mundo avançando o sinal. Eu estava indo para a UNB hoje, num sinal desse, avançaram, não foi um carro que avançou o sinal fechado, 5.
porque todos já estão informados que eles têm 1 minuto para violentar a lei, desrespeitar a lei. Ô, Givaldo, você me desculpe, isso é uma sociedade doente, não há educação que dê jeito nessa vida. Tá certo? E aí o agente ele faz o cálculo dele. Pode ser cretino, pode ser o que for, mas faz o raio do cálculo dele. O que a gente precisa é, se vamos criar um regulamento, que a gente crie junto a capacidade desse regulamento ser monitorado. Para fechar aqui, no meu período nos Estados Unidos, me mandaram para um congresso, eu ficava no centro do estado de Nova York, tinha que apresentar um trabalho junto com um colega, professor de Cornell, na Universidade de Massachusetts, em Amherst. Para chegar em Amherst, do centro de Nova York, era muito mais rápido ir de carro do que ir de avião. O avião tinha que pipocar em 3 aeroportos. Cornell, universidade pobre. Senão, professor, vamos alugar um carro para o senhor vai dirigindo. Alugaram um carro, eu acho que eu nunca entrei num carro tão chique no raio da minha vida, mas o problema dele é esse pá. E fui dirigindo para Amherst. O congresso era Repensando o Marxismo. Aí lá, durante a discussão, tinha aquela monte de marxista, todo mundo chorando, isso é 92, porque o muro de Berlim caiu, e depois que caiu, porra, Marx errou. Aquilo me irritou tanto que quando eu acabei de apresentar o meu trabalho, eu entrei no carro e saí voando de volta para minha cidade, lá para Cornell. Eu voei tanto querendo sair daquele ambiente triste, horroroso, de seres humanos grandões chorando sobre o onde errou. Eu achava aquilo tão ridículo que aí passei do limite de velocidade. Givaldo, do nada, não sei de onde, aparece um carro com luzinha para tudo que é hora. Bom, eu já era instruído, encostei, o carro parou atrás, e ele rapidamente, isso é 1991, 92, ele pelo computador de bordo viu que o carro era alugado. Já desceu zangado. E você tem que ficar sentadinho dentro do seu carro, você sabe disso, você vai sentadinho. Aí ele chegou, bateu no vidro, eu abaixei o vidro, o cara era imenso. Quando abriu a boca, eu notei que era um típico policial norte-americano. Boçalmente forte e fortemente boçal. Aí, vamos, ele deu um esculacho, aí eu apresentei os documentos, coisa e tal. Aí ele emitiu a multa. O senhor tem 1 semana para aparecer na corte e se defender. Se não aparecer, pague. Aí eu recebi a multa. Givaldo, meu filho, por estar a 20 quilômetros acima da velocidade, a multa é de $480. Meus amores, daquele ponto até chegar na minha cidade, eu me transformei no motorista mais educado, mais bem comportado, que jamais dirigiu numa estrada norte-americana. Alguém me educou? Não. Alguém me pegou cometendo o crime e me deu uma cacetada. Então, Gilmar, a gente vai discutir isso aqui junto da UNB. Os queridos colegas advogados não contam para ninguém. A multa educou, gostei. Minha mulher, ela é economista, com mestrado em economia, mas depois ela me traiu intelectualmente e fez o bacharelado em direito. Então, ela é bacharel em direito. Eu corro risco, eu durmo com a advogada, então o risco de acordar é sempre muito grande com algum processo. E tem horas que a análise jurídica me leva à loucura, porque ela bate muito com o que a economia fala, que é o comportamento do ser humano. O ser humano, ele é lógico, ele tem raciocínio, ele percebe as regras e joga de acordo com as regras. E, infelizmente, as regras ambientais no Brasil são muitas, mas o monitoramento é próximo a zero. E isso explica, entre outras coisas, o percentual que nós vamos ver no texto que vocês leram, o percentual de arrecadação de multa nesse país. Multas ambientais se arrecada menos de 5% do que é emitido. 5%. Aí eu estava escrevendo um capítulo de livro, fui olhar multas de outros órgãos de regulação. Na área de saúde, órgãos reguladores que também emitem multa.
descobri assustado que é a mesma coisa. O órgão regulador que mais arrecada as multas emitidas chega a 7%. Só tem um órgão, uma instituição pública reguladora que emite multa e arrecada 98%. Divaldo, adivinha qual? Detran. O único órgão regulador que emite multa. O Rodrigo tem toda a razão, é o Detran. Né? O Detran arrecada. Por quê? Porque senão o cara não pagar o raio da multa, ele sabe o que vai acontecer com o carrinho dele. Então, nós temos que ajustar. Tá certo? Então, por isso que nós estamos aqui, por isso que tem esse curso, por isso que tem outros cursos, por isso que nós temos o debate, para ver se a academia, a ciência, o corpo técnico consegue dar uma certa luz para o processo de formulação e implementação de política pública nesse querido país, abençoado por Deus e bonito por natureza. Você morou nos Estados Unidos, eu morei quase 6 anos nos Estados Unidos, e o que me irrita é que nós temos tudo para voar. Para voar, temos tudo. E a gente consegue ter uma capacidade inacreditável de ficar exatamente no mesmo lugar. Vou fazer o... Tá bom, eu acho que até de fazer as coisas erradas, na verdade. Também. Alexandre, é com você, meu filho. Falei pelos cotovelos. Hoje eu estou assanhadíssimo. Manda lá. Professor Jorge, Oi. o senhor tem muita energia, né, para eu sou jovem, meu filho. Vai pensando que a juventude muito traz jovem. isso. É o cabelo branco, eu pinto de branco. Maravilha. Professor, eu não tenho nenhuma pergunta. Não, acho que está na hora de encerrar, porque eu tenho uma colega de vocês que vai entrar às 8h30 e eu não queria deixá-la esperando. Claro. E você me disse que tinha que estar em torno de 1 hora. Eu queria agradecer mais uma vez a você, mas muito obrigado a todos vocês que vieram hoje à sala. Eu peço para que leiam os textos. Aqueles que estiverem aqui no sábado, me explorem, gritem, berrem. Uma doutoranda minha vai apresentar parte do trabalho dela, e aí a gente pode evoluir trocando nossas ideias. Olha lá, a Jaqueline está querendo que eu chore. Jaqueline, tome juízo, Jaqueline, você fica contando história triste aí sobre as multas do governo do Acre, não fica triste. Alexandre, é contigo. Professor, só para... tem mais 4 perguntas no chat, mas eu vou, para avançar da hora, eu vou enviar para o senhor. Depois o senhor nos envia, que aí a gente replica em todas as salas de aula as respostas para ela. Ou então, na próxima aula, na quarta-feira que vem, o senhor pode responder com mais tempo, sem pressa. Pode ser? Pode ser. Tá legal. Eu vou gravar aqui as perguntas, tá, professor? Tá bom. Grave aí, me manda, que aí eu vou ver direitinho, respondo por escrito e na quarta-feira eu menciono todas elas. Jaqueline, eu recebo, quando gravado, a gente recebe tudo que está escrito no coisa. Então, o que você escreveu está comigo, eu também vou voltar na aula que vem falar. E peço desculpas às outras perguntas que eu não deixei por falar pelos cotovelos que fossem formuladas. 1000 perdões, não me condenem em praça pública. E sábado eu espero ver várias de vocês, e quarta-feira, na nossa última aula síncrona, a gente amarra tudo isso. Tá? Grande beijo. E deixa eu atender a colega na... Boa noite a todo mundo. Boa noite, professor. Grande beijo. Valeu, tchau. Obrigado. Tchau. Bom descanso. Juízo, hein? Comporte-se, hein? Comporte-se. Tchau.